Olá pessoal, olá, espero que todos estejam bem. Estou novamente aqui com vocês. Hoje, sexta-feira, não é? Sexta-feira, dia da gente falar um bocadinho. Se bem que temos estado aqui diariamente, mas nem sempre, não é? Nem sempre nós estamos no ar. Eu trouxe aqui um tema, não é? Que tem deixado aqui muitas pessoas, algumas pessoas não estão nem aí sobre tema violência doméstica. Outros nem tão pouco. Não sei se vocês têm acompanhado aqui, não é, um desses vídeos que está dado o que falar, por isso é que eu fiz questão de publicar aqui, não é, a partir daqui do meu TikTok, não é? Eu sei que muitas dessas pessoas, não é, que vão se deparando ali com o meu vídeo ou com a minha live, eu sei que muitas dessas pessoas já tiveram, não é, visto esse vídeo que está a circular nas redes sociais. É um vídeo que nos chamou a atenção, principalmente a mim me chamou a atenção, porque dentro, não é, desse contexto violência doméstica encontra-se crianças. Por isso é que nós devemos nos comover com, não é, pessoas essas que passam por situações como esta de violência doméstica. Eu já teria falado sobre, não é, sobre esses casos, não é? Por isso é que eu tenho dito, não é, que eu vou estar aqui diante das minhas páginas, não é, para falar sobre o comportamento do indivíduo na sociedade. Quando nós falamos sobre o comportamento do indivíduo na sociedade, não é, nós devemos olhar para além, não é, daquilo que nós, não é, acompanhamos tanto quanto no nosso dia a dia, tanto quanto, não é, nas nossas redes sociais. Por isso é que nós temos rede social. É para quê? Para que servem as redes sociais? As redes sociais servem também para a gente, não é, dar o nosso parecer com base, não é, a esse crime, não é, que muitas das vezes tem sido ignorado. Quando se fala sobre a violência doméstica, não é, muitas das vezes a sociedade tem dito que não é, são problemas esses que têm a ver com o casal, não é? E muitas das vezes nós levamos, não é, aquilo que muitas das vezes os nossos parentes, os nossos pais, os nossos avós diziam, né? Que problema de marido e mulher ninguém mete a colher, mas há momentos que devem meter a colher quando é necessário. E quando, não é, e quando envolve criança no meio, não é? Quando envolve criança no meio, nós temos que, não é, fazer o possível para que esse caso não se torne um caso, não é, um caso inválido. Nós estamos de crianças no meio. Quando nós falamos sobre o comportamento do indivíduo na sociedade, às vezes pensamos que é uma falácia o comportamento do indivíduo na sociedade. Como é que nós vivemos ultimamente nessa sociedade? Não é? Que tipo de sociedade nós temos nos dias de hoje? Não é? São perguntas essas que eu, sempre que eu venho falar sobre o comportamento do indivíduo na sociedade, não é? Eu faço sempre questão de fazer essas perguntas no ar. E quando eu faço essas perguntas no ar, não significa que eu estou a fazer essas perguntas no vazio. Cada um de nós podemos pegar essas perguntas para a gente refletir que tipo de sociedade nós temos nos dias de hoje, né? Por isso eu estaria aqui para falar, não é, para elucidar também algumas pessoas. E quando nós falamos sobre violência doméstica, não estamos só a falar de mulheres. Atenção, não estamos só a falar de mulher, porque muitos
dos homens também passam por essa situação. Eu sei que muitos dos homens têm estado com uma dificuldade de poderem trazer isso a público. Eu não posso dizer trazer isso nas redes sociais, mas para que esse estudo não é feito estatisticamente em determinados sites e páginas, não é, pudessem também trazer aqui um outro lado, não é, ao contrário, que é a violência doméstica contra homens. E quando nós falamos sobre a violência doméstica contra homens ou contra a mulher, não é, sabemos muito bem que dentro dessa violência doméstica, não é, vamos encontrar sempre uma criança, não é, uma criança indefeso, vamos encontrar uma adolescente que também se encontra ainda em momento esse, não é, indefeso, não é? Eu quero pedir que certas pessoas que vão se deparando com essa live não associem, não é, o caso, não é, do comediante angolano, porque isto também é um caso à parte que eu vou poder trazer aqui, mas com um outro, não é, com um outro ponto de vista, não é? Porque muitas das vezes nós, não é, nós queremos normalizar aquilo que é um crime, aquilo que não é normal, não é? E aquilo que nós nos deparamos aqui, todos nós, eu sei que muito de nós, não é, nos deparamos com aquele vídeo de um casal, não é, que esteve na via pública, não é, que teve na via pública, não é, uma senhora que teve a ser perseguida pelo esposo, não é, cada um no seu carro, mas que dentro do carro da esposa tinha os filhos. Então é preciso deixar claro aqui que tipo de violência doméstica essas crianças passam, não é? Que tipo de violência doméstica, não é, nós estamos a falar. Nós não podemos tirar de cena as crianças, porque as crianças estão lá dentro, não é? E fiz questão também, como eu já teria feito, não é, parece 2 meses atrás, se eu não me engano, 2 meses ou 1 mês e pouco, não é? Eu fiz questão também de entrar novamente no site, não é? No site, em algumas, como é que eu vou dizer, como por exemplo o Expresso, não é? O Expresso que tem estado também aqui, não é? A publicar, não é? Casos esses de violência doméstica contra a mulher, não é? E eu já teria falado sobre isso, não é? E o mais engraçado quando nós publicamos aqui alguns vídeos que falam sobre violência doméstica, tem havido aqui muitas pessoas a se manifestar de todas as formas, né? Eu sei que muitas das vezes as pessoas, não é, têm tido comportamentos esses que inadequados perante essa situação, não é? E eu fiz questão de ir na publicação que eu fiz no meu Facebook, onde eu me deparei com, não é, com alguns prós e contras, não é, de alguns portugueses, porque são portugueses esses que estão a comentar, não é, no vídeo que está exposto no meu Facebook, né? E muitos deles têm estado a se manifestar do lado esse ao contrário, do lado esse do marido, não é? Do lado esse do marido, mas ninguém ali fez questão de se pôr ainda no lugar da mulher enquanto vítima, no lugar das crianças que foram expostas, que correram perigo naquele momento, não é? E ainda mais quando, não é, esses comentários vêm diretamente dos portugueses, não é? Vê-se claramente que muitos desses portugueses vivem em momentos esses de amargura, porque eles não conseguem se meter no lugar do outro. Enquanto vítima, eles não conseguem se meter no lugar daquelas crianças que passaram por aquele aperto, eles não conseguem, não é, diferenciar, não é, o contexto, não é, da violência doméstica. Eu fiz questão de tirar aqui alguns nomes, não é, sendo eu de origem essa africana, não é, olhando pelas
publicações, olhando para aqueles comentários, não é? Eu não fiquei nulo de não receber ofensas, não é, por ter publicado, não é, aquele vídeo. E os comentários que foram direcionados logo para mim era, não é, nós já temos problemas demais e que por que você não fala da violência doméstica que acontece no país? Por que você não fala, não é, da fome do teu país? Por que você não se pega com essas pessoas e leva à sua casa? Por que você não fala, não é, da miséria do teu país? Eu quero dizer assim a todos vocês, o que eu mais faço aqui nas redes sociais é falar sobre, não é, a situação atual do país em questão, não é, tanto quanto, não é, do país, não é, de origem, tanto quanto do país Portugal, sendo eu, não é, cidadã essa, não é, dos dois países. Esse é um tema que me chama a atenção enquanto, não é, pessoa essa que, não é, defende os direitos humanos, né? Nós não estamos não estamos distante, né? Nós não somos obrigados a olhar, não é, esses crimes, ainda mais quando se toca em crimes esses públicos. Quando se fala de violência doméstica, é um crime público. Cada um de nós devemos, não é, solidarizar com relação a essas figuras que passam por esses problemas, não é? Eu quero lembrar aqui para aquelas pessoas que têm dificuldade, não é, no que diz respeito sobre esses casos, né? Pessoas essas que passam, não é, por situações como esta de violência doméstica, nós, não é, temos que deixar de ter medo quando se toca nas questões essas de crime público, né? Porque até os números estão expostos, não é, em determinadas redes sociais, não é? A pessoa que queira, não é, que o seu caso seja, não é, seja selecionado, as pessoas, não é, podem ir para o Google, vão encontrar diretamente os números, não é, onde cada um de nós podemos enviar um SMS, não é? Um telefonema, que são números esses que estão expostos em qualquer sítio, não é? Ainda mais quando se toca em proteger a vítima, quando se toca em nos proteger não é, do criminoso, porque é mesmo isso que nós temos que chamar, não é, a esses animais. Né? Eu vou fazer questão mesmo também de relembrar aqui algumas pessoas, não é? Temos aqui a linha para denúncia, não é, que é SMS, não é, 30306, não é? E temos também a linha de ligação, não é? Temos muita gente que tem alguma dificuldade ali em perceber, não é, qual é para que nós devemos fazer essa denúncia, não é, em CMS, não é? E se porventura eu fazer essa denúncia, não é, será que a minha denúncia vai ser pública ou vai ser uma denúncia, não é, anônima? Muitas das vezes, quando qualquer um de nós podemos fazer uma denúncia anônima, parece que muitas das vezes, não é, muitas das vezes as pessoas que vivem próximo de nós, não é, têm tendência de desconfiar. Será que eu devo? Será que não é? Essa minha denúncia não vai ser pública? Não, muitas das vezes as denúncias que são feitas através desses terminais não são denúncias essas expostas a público, não é? Acaba por se proteger, não é, a pessoa em questão que fez a sua denúncia, não é? Eu estou a falar de Portugal, não é? Estou a falar de Portugal, por isso é que eu tenho aqui esses números, não é, do SMS, que é 3060, não é? E temos aqui o número de ligação, não é, direito 800, não é, 20 21 48, 800
20 21 48. Eu sei que muitas das vezes as pessoas, quando estão a passar por N situações, acabam por estar de mãos atadas, né? Eu quero dizer também, para quem quiser comentar, pode comentar, que aqui a janela está aberta para que as pessoas então venham comentar, né? Porque é um assunto que tem sido normalizado, não é? Normalizado de tal forma, não é? E acaba por ser banalizado também ao mesmo tempo, né? O porquê que eu trouxe novamente esse caso é porque tem me chamado a atenção aqui, não é? Aqui no TikTok tem muitas páginas que publicaram aqui, mas o que teve mais, não é, interação, não é, que teve mais interação, teve mais, não é, comentários esses insultuosos, abusivos, não é, não é o vídeo que está exposto diretamente no meu Facebook, né? Então fiz questão de trazer aqui novamente esse tema. Não vamos normalizar a violência doméstica, porque, não é, dentro deste crime envolve sempre crianças, não é, por vezes acabam por também não estar no mesmo rolo. Eu sei que muitas das vezes o casal não tem se entendido depois de uma separação, mas é preciso que cada um, não é, deste casal, cada um dessas pessoas venham analisar, não é, tem analisar e também separar, fazer com que os filhos não estejam metidos no mesmos problemas. Eu sei que é difícil, não é? Eu sei que muitas das vezes é difícil que depois de uma separação o marido ou a mulher tem tendência de se apegar, não é, às crianças, e é dali onde vem também, não é, onde vem também às vezes a criança, não é, a ser exposta, não é, na mesma situação. Quando nós falamos sobre a violência doméstica, nós devemos meter em conta que a violência doméstica não só acontece em Portugal, como muitos desses senhores que tiveram aí a comentar, não é, na publicação que eu fiz, não é? E também eu quero dizer assim que a violência doméstica não tem fronteira. Não tem fronteira. Cada um de nós podemos falar sim sobre a violência doméstica. Cada um de nós podemos expor aquilo que nós sentimos. Cada um de nós podemos fazer diferente ou marcar a diferença com relação a esse crime, não é? É que eu já disse no início que violência doméstica é um crime público. Cada um de nós podemos fazer alguma coisa, salvar vidas, não é? Salvar vidas, principalmente daqueles inocentes, daquelas crianças que passam por humilhação, que passam por situações como estas, não é? E muitas das vezes nós não refletimos, quando nós nos deparamos às vezes com uma publicação, não é? Quando algumas pessoas se deparam com algumas publicações, não é? Acabam também por trazer um bocadito, não é? Um bocadito daquilo que, não é, muitas das vezes certas figuras escondem. E diante dessas publicações ou dos comentários, nós conseguimos perceber, não é, o porquê que esta figura que expôs aqui o seu comentário, não é, se comporta no seu dia a dia, não é? E o que eu me deparei ali com pessoas essas muito amargas, insensíveis, pessoas essas que não conseguem se meter no lugar de quem está a passar por aquela situação, mesmo sabendo que, não é, diante dessa perseguição tinha crianças, não é? Não só uma criança, tinha crianças naquele carro, não é? E a forma em que o ex, não é, teve a perseguir a ex-mulher, não é? Não é? Muitas das vezes nós esquecemos-nos que, não é, envolvem mais vidas, que essas vidas importam, a vida das nossas crianças importa, não é? E a forma em que essas pessoas vêm fazer comentário mostra-se claramente que muitos desses são agressores, não é? A forma de escrever, eu consigo mais ou menos perceber a forma de cada um dessas figuras quando vem a comentar, não é?
quando tenta mais ou menos planar ou trazer o seu ponto de vista com relação, não é, ou apoiando, não é, o homem, não é, eu consigo mais ou menos perceber o quanto essa pessoa é agressivo, não é, através das escritas também consigo perceber exatamente quem é essa pessoa, não é, então dali me deu essa ideia de eu poder trazer aqui novamente, não é, este caso, não é? É um caso que nós também fomos acompanhando aqui a partir da televisão, que o agressor, o criminoso, podemos nós considerar que é criminoso, não é, já está preso. Ainda bem que a justiça funciona, não é, quando se toca em exposição essa pública, porque foi uma perseguição feita a público, não é? Onde por sua vez foi apanhado em flagrante, não é? Então, só assim que nós também conseguimos, não é, ficar um bocadito descansado, porque é um caso que está a ser acompanhado também através das mídias, essas portuguesas, não é? E muitas das vezes quem faz o trabalho, não é, somos nós aqui das redes sociais, partilhando, não é, mencionando instituições, não é, que defendam, não é, a mulher, instituições essas que defendam, não é, que protejam as crianças, instituições essas, não é, do Estado, que não é, que por sua vez deveriam se debruçar cada vez mais, não é, em rever essa lei da proteção, não é, da mulher, porque muitas das vezes a mulher tem sido esquecida, muitas das vezes, não é, certas mulheres ou certas famílias, não é, têm sido abandonadas, não é, principalmente na mão do Estado, não é? O Estado também somos nós, esse Estado somos nós, né? Falamos aqui na questão das leis, não é? Que deveriam ser cada vez mais, não é, revistas, não é? Neste caso, eu quero dizer assim, em vez dos deputados estarem preocupados a reverem, não é, a tentarem, não é, alterar ali a lei, não é, dos poderes do presidente da República, porque não se debruçarem aqui sobre os crimes de violência doméstica, os crimes, não é, do racismo, não é, os crimes que dá a asa para que a xenofobia, racismo, não é, tenha cada vez mais asa, não é? Mas vamos voltar aqui, não é, aqui na violência doméstica. E este é um tema que carece também de bastante atenção, não é? Este é um tema que envolve não só mulheres, mas também como homens, não é? E muitas das vezes são as mulheres que também não conseguem se meter no lugar desta mãe, não é? Eu sei que é difícil, não é? Eu sei que é difícil quando uma pessoa se separa de um marido ou de uma mulher, não é? Eu sei que muitas das vezes certas figuras não conseguem superar e acabam por ser o quê? Essas mulheres acabam por ser a presa, não é, deste criminoso. Muitas das vezes, esses homens acabam por deixar de fazer a sua vida normal, acabam então por, não é, se dedicar somente aqui, não é, a perseguir, não é, amedrontada, ameaçada, não é? Esta mãe dos filhos, como se fosse, não é, já não tem mais atividades para fazer no seu dia a dia, não é? Exemplos e experiências, não é? Acompanhei algumas ex-minhas colegas também que tiveram na condição essa de separada, que muitas das vezes, não é? Tinham que fugir, não é? A hora de sair do trabalho tinham que fugir ou tinham que pedir, não é, proteção a uma colega para poder acompanhar até uma estação,
para ver se ela conseguia se despistar, não é, do esposo ou do ex-marido, não é? E isso, não é, isso é gravíssimo. Nós estamos a falar, não é? Quando uma pessoa se separa, não é, do seu ex-parceiro, ou quando uma pessoa se separa, não é, do seu companheiro, não significa que não é que deve também separar-se dos seus filhos. É que esses comentários que tem tido ali no Facebook, não é? De que não é culpada é a mulher por não ter deixado o marido visitar os filhos, porque a mulher não tem dado acessibilidade para que, não é, o ex-marido possa ter, não é? Existem tribunais. Senhores, saiba ultrapassar os seus problemas. Não é? Quando já não dá, cada um deve procurar o seu caminho. Não é? O tribunal decide as coisas. Nós temos advogado. Os advogados aprendam a consultar um advogado para que essa partilha, não é? Para que os dias sejam divididos, não é? Como por exemplo, semanalmente, quiçá, fim de semana. Saiba, não é? Saiba proteger o seu filho. Saiba proteger, não é, os seus filhos do perigo, não é? E assim que este senhor, não é, teve a amabilidade de perseguir a sua esposa, não é? Teve a amabilidade de perseguir a sua esposa, não é? O que lhe veio na cabeça? Ela não pensou logo que tem filhos, não está a perseguir, não está só a perseguir a ex-mulher, mas está a perseguir também os seus filhos, não é? Que tipo de exemplo é que este pai vai dar? Que tipo de espelho esse pai, não é perante a essa atitude? São situações essas que nós temos que refletir, não é? Refletir sobre, não é, os problemas de casais, não é? Por isso é que eu trago sempre, quando eu falo sobre esses temas, eu trago sempre com o intuito de falar sobre o comportamento do indivíduo na sociedade, que tipo de sociedade nós temos, quem nós somos, para onde é que nós vamos, não é? O que me leva com que eu venha perseguir depois de uma separação a minha esposa ou a minha parceira? O que me faz com que eu esteja a proibir, não é, com que o meu parceiro venha, não é, venha ser impedido de não acompanhar o dia a dia das crianças, né? São questões essas que nós devemos, não é, analisar, não é? Quando um casal está separado, não está separado dos filhos, não está divorciado dos filhos. É isso que muitas das vezes as pessoas não entendem. É isso que muitas das vezes alguns homens ou algumas mulheres não percebem, né? Os nossos problemas, não é, de casal não podem estar a atingir os nossos filhos. Não é? Não devem fazer com que os nossos filhos não tenham contato novamente com seu parceiro, não é? Salva-se aqui caso, não é, a criança, não é, como nesse caso as crianças foram postas todas em perigo, não é? Ali sim nós temos também a justiça, não é? Porque não nós arranjamos advogados para poder tratar desses assuntos, não é? E quando um pai mete em perigo, não é, a vida dos seus filhos, ali sim automaticamente, não é, o tribunal, não é, trata de, não é, proibir com que esse pai então esteja, não é, um tempinho distante, não é, dessas crianças, porque ele meteu em causa a vida dessas crianças, não é? Nós estamos a falar de casos sérios, porque muitas das vezes as pessoas têm achado aqui que a violência doméstica, não é um assunto não importante. É um assunto importante. Eu sei que muitas das vezes certas pessoas não falam, não é? Muitas das vezes as pessoas têm tendência de se esconder, não falam por vergonha, não é? Não falam por vergonha, não levam esses casos para além, não é, dos tribunais, não é? Isso também é uma forma de, não é, dessas famílias encontrar uma forma de poder se entender. Quando nós, não é,
quando nós passamos por essas situações como esta, não é, de perseguição até no trabalho, de perseguição no dia a dia, não é? A melhor via é mesmo, não é, levar esses assuntos ao tribunal. Só o tribunal poderá, não é, decidir, não é? Só os advogados poderão conversar para que então o casal possa chegar a um consenso, não é? E dificilmente, não é? E dificilmente um ex-marido vai poder ganhar tão rápido a causa ou poderá ter não é, o aval rápido para poder estar próximo dessas crianças, porque ele meteu em causa, meteu em perigo a vida dessas crianças, né? Não só as crianças, mas também a mãe das crianças. E quando nós falamos sobre mulheres, nós achamos que, não é, muitas das vezes esses certos homens acham que a mulher é propriedade. Quer dizer o quê? Quer dizer que onde esses homens vão, eles conseguem refazer as suas vidas. E quando se toca, não é, na questão essa da mulher refazer a sua vida, muitas das vezes eles se sentem, não é, eles se sentem ameaçados, eles se sentem, não é, as figuras essas perdedoras, não é? E é isso que acontece, não é? E quando nós olhamos aqui no contexto violência doméstica, não é? Muitas das vezes também temos lá as famílias. Outro dia eu já teria falado sobre isso, né? Muitas das mulheres, quando passam por situações como essa de violência doméstica, não é, são obrigadas a manterem, não é, o mesmo relacionamento, estar do lado daquele, não é, daquele criminoso como se fosse, não é, como se fosse obrigada, não é, a estar ali. A violência doméstica, nós não podemos olhar a violência doméstica como se fosse uma coisa normal, não é? Nós temos que olhar a violência doméstica como um crime, não é? Como um crime. E esses comentários não é? Das figuras que têm, por sua vez, a comentar, não é, diante desse vídeo, não é, é assustador quando nós olhamos, diante desses comentários, não é? O que eu posso dizer é que a sociedade portuguesa está doente. Nós estamos a falar do comportamento do indivíduo na sociedade. E quando nós falamos sobre a sociedade, não estou só a falar sobre a sociedade angolana, cabo-verdiana, guinense, moçambicana. Não, eu estou a falar também da sociedade brasileira, portuguesa e por aí fora. Porque violência doméstica não tem fronteira, senhores. Independentemente de quem ela vem, não é, de quem vem falar sobre a violência doméstica não tem fronteira. Cada um de nós podemos meter a colher, seja em que assunto for de violência doméstica, não é, abuso sexual, porque dentro desse contexto da violência doméstica temos também crianças que passam por situações essas, não é, complicadas, como, não é, abuso sexual, e que muitas das vezes dessas mães não associem, porque outro dia eu vou ouvir falar sobre esse tema, né? Muitas das vezes as mulheres são obrigadas a estar caladas porque não têm mais, não é, forma de poderem ultrapassar, ou de poderem sair, não é, no seio dessa confusão, não é? Nós estamos a falar de violência doméstica, não é? E quando envolve violência doméstica dentro de um relacionamento, envolve também crianças, e que muitas dessas crianças, não é? Muitas dessas crianças, nos olhos dos pais, são vistas como, ou dos padrastos, ou dos pais de criação, são vistas como, não é, a via como é que eu vou dizer, de resolução dos seus, não é? E isso muitas das vezes acontece. Não é? Isso muitas das vezes acontece. Falando aqui da sociedade portuguesa, não é? Falando aqui da sociedade portuguesa, a sociedade portuguesa, não é? É um cancro, não é? Não importa quem está a falar sobre violência doméstica, não importa a sua religião,
não é? Por isso é que eu disse ali no início que falar sobre violência doméstica não há fronteira. E eu estou deste lado, como Portugal, como Angola, Cabo Verde, Guiné, São Tomé, Brasil e por aí fora, não é? Quando se toca em questões essas, não é, de violência doméstica, não é? Eu também acompanho muitas das vezes aqui, não é? Muitas das vezes, não é? Muitos problemas esses de violência doméstica do Brasil é assustador, é aterrador, ainda mais quando se toca de uma mulher que já saiu no primeiro relacionamento, no segundo relacionamento e acaba por encontrar novo, não é? Alguém que ela queira, não é, levar a sua vida, não é, para o futuro, e muitas das vezes esses parceiros, não é, que muitas das vezes as mulheres trazem dentro de casa, acabam por ser os carniceiros ou acabam por ser o problema, não é, para o desastre da nossa família, não é? Eu tenho acompanhado aqui ultimamente, não é, muitos dos óbitos que têm acontecido aí no Brasil, não é? Mães essas que saíram dos primeiros relacionamentos, que procuraram ter um novo relacionamento, não é? E por sua vez acabam por deixar os seus filhos com o novo parceiro, né? Vão trabalhar, quer dizer o quê? Quer dizer que esses parceiros passam o dia em casa, eles vão trabalhar, não é? E, não é, de repente esta mulher acaba por encontrar o seu filho morto, não é, pelo seu parceiro, não é? Este também é um conselho que nós deveríamos começar a dar aqui a partir das redes sociais, porque as redes sociais não servem só para falar coisas banais, as redes sociais servem também, não é? Tudo bem, não os conselhos, não é? Há pessoas aqui que não deveriam dar conselhos, né? Há pessoas essas que não deveriam dar o conselho, mas há pessoas que têm, não é, a sua consciência, não é, bem assente, não é? Deveríamos estar aqui para poder, não é, falar um bocadito sobre, não é, sobre os novos relacionamentos, ainda mais quando se tem filhos, não é? E o mais assustador é que ultimamente, não é? Ultimamente o que eu tenho acompanhado, não é, certas mulheres saem de um relacionamento com um bebê, não é? Um bebê pequeno e automaticamente acabam por já trazer um novo, não é, uma nova figura dentro de casa, não é? Ali também é onde, não é, os abutres ou estes criminosos acabam por, não é, se aproveitar, não é? Mas aquilo que eu estou a dizer aqui com relação às mortes de crianças pelas mãos dos parceiros é aterrador. É aterrador. É muito triste uma mãe perder 4 filhos de uma vez por causa do parceiro. É muito triste uma mãe sair de manhã, deixar o seu filho, não é, na mão do seu parceiro, não é, para ir em busca de melhores condições de vida para sustentar o seu filho e acaba por encontrar o seu bebê morto, né? Por isso é que eu digo aqui que violência doméstica não tem fronteira. Cada um de nós podemos falar, seja o caso que acontece em Portugal, no Brasil, Angola, Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, São Tomé, e por aí fora, podemos todos nós trazer aqui opiniões com base ao tema violência doméstica. É triste nos depararmos com situações como estas, crianças que morrem inocentemente, crianças que são violadas dentro, não é, de casa, não é? E que muitas das vezes as mães são coniventes, não é? São coniventes e muitas das vezes não só filhas dessas mulheres, mas também, não é, os rapazes. Então a maior atenção, não é, aos sinais de violência doméstica, nós temos que prestar bem atenção, não é? Nós temos que, não é aquilo que as nossas mães diziam, cadiço, caseca, cadiço, catona, independentemente de quem ela é, cadiço, caseca, cadiço, catona, né? Uma mãe tem que estar atento aos sinais. Mesmo ainda quando se toca nas questões essas de violência doméstica entre o casal, muitas das vezes esse pai ou essa mãe acaba por, não é, por desviar, não é, a sua raiva, não é, ao seu filho, à sua enteada, não é, ao seu sobrinho que foi
não é, que está sendo criado em casa, não é? Muitas das vezes isso acontece, né? E qual é a intenção desta live? A intenção desta live é chamar, é chamar a atenção às autoridades competentes para que então possam rever essas leis, não é? Que protejam, não é? As pessoas que passam por violência doméstica. Essa é a nossa intenção, não é? Esta é uma forma também, a partir das nossas redes sociais, trazermos aqui formatos desses de debate para que então essas instituições possam, não é, salvaguardar a vida, não é, dessas vítimas. Muitas das vezes a vítima tem sido abandonada pelo governo, né? Pelo Estado, pelas instituições, né? E que quem está sempre protegido é sempre o criminoso. Por isso é que vocês vão acompanhando aqui vários casos que muitas das vezes não dão, não é? Não vão à frente, porque vê-se claramente que quem é protegido aqui é o criminoso, não a vítima, não é? Esta ideia de dizer que nos assuntos de marido e mulher não se mete a colher, né? O que que veio na cabeça daquele homem depois daquela perseguição? Não é? A ideia dele aí, ele já não se importava se, não é, se tem os filhos, eles já não se importavam com nada, não é? A ideia dele, não é, daquela perseguição é matar. Ele foi para matar, não foi mais para fazer... quer dizer, aquilo já não foi um aviso, porque ele veio preparado para matar, seja quem ele for, né? Não é? E quando uma pessoa já transmite essa raiva, esse ódio, não é, a público, não é, o que será daquela mulher dentro de casa, não é? Temos aqui vários vídeos também expostos a partir das redes sociais, onde, não é, temos nos deparado também com alguns crimes esses de violência doméstica, onde por sua vez, não é, o filho é que acaba por, não é, defender a mãe, filho esse de idade, não é, menor, 9 anos, 7 anos, às vezes a criança que acaba por, não é, pedir socorro para que esse pai então possa, não é, deixar a vítima em paz, né? Que tipo de mensagem é que esse pai passa? Qual é a mensagem? Qual é a educação que esse pai passa? Diga-se que os nossos pais são o espelho para que os filhos então possam ser, né, pessoas essas do bem. Diga-se que também a mulher é o espelho, não é? Para que essa filha então possa se espelhar, quem sabe, num futuro, não é? E muitas das vezes, não é? Muitas das vezes essas crianças que acompanham, muitas das vezes essas crianças que passam por essas situações, acabam também, não é, na sua idade adulta, acabam também por, não é, por fazer a mesma coisa, não é? Porque muitas das vezes eles acham, não é? Eles acham que, não é, aquilo que o pai fazia na mãe, ou aquilo que a mãe fazia no pai não é, é normal. E muitas das vezes nós, não é por isso que nós temos ali péssimos maridos, né? Péssimos maridos que têm as mulheres em casa, que acham que as mulheres são escravas, e muitas das vezes as mulheres, não é? Os sinais, minhas senhoras, meus senhores, os sinais que são dados, não é? Que são dados quando alguém está a passar por violência doméstica. Às vezes isso acontece também em sítios esses de ambientes de família, não é? Muitas das vezes, não é, certos parceiros não respeitam, acabam por destratar as suas esposas,
não é? Como por exemplo, não é? Como por exemplo, não é? Olhar a mulher, não é? Olhar a mulher como se fosse um imbecil, não é? Chamar a mulher de à frente das pessoas, tu bebes muito, estás a beber muito, tu és bêbada, não é? Porque quando essa pessoa se relaciona com essa pessoa, já sabia exatamente que esta mulher, não é, tinha o seu vício, não é? Muitas das vezes certos maridos, não é, acabam também por, não é, ter, não é, aquele comportamento que muitas das vezes nós já sabemos que é, não é, tu estás gorda, vê lá aquela pessoa, como é que está, vê lá aquilo, ela acaba por fazer esse tipo de não é, acaba por fazer com que a esposa dele seja humilhado a público, não é? Vê lá como é que aquela está, como é que ela está vestida, como é que... Senhores, quando você quer que a tua esposa esteja bem apresentada, não é? O melhor mesmo é você investir, não é? Não significa... Não estou a dizer investir, não é? Quando muitas das vezes as pessoas dizem que o namorado é obrigado ou é obrigado a sustentar. Não estou a dizer isso porque no meu tempo, quando eu comecei a namorar, não é? Eu não recebi, eu só recebia repsado. E eu sou uma pessoa que não pedia, não tenho esse ciclo vicioso de pedir, né? Não significa você que quer que a sua esposa esteja bem apresentado, não é? Esteja bem apresentado em determinados eventos ou locais. O marido tem que perceber que não é que fazer alguns agrados à sua esposa não é problema nenhum. Não significa que ela está aí, como muitos têm dito ali, eu não estou aqui para sustentar, eu não estou aqui para, não é, eu não sou, quer dizer, no fundo do fundo, não é, ela acaba por se deparar com as mulheres dos outros bonitinhas, gostosonas, não é? E não esquece que os outros estão a investir ou que os outros deram oportunidade para que as suas mulheres estejam cada vez mais apresentadas em determinados sítios, né? E muitas das vezes os sinais da violência doméstica começam logo, não é, em sítios esses, não é, que muitas das vezes nós, não é, não nos apercebemos. Mas eu sou muito atenta a esses sinais, não é? A esses sinais, não é, quando se toca em pessoas essas próximas, não é? Quando nós falamos sobre a imagem da mulher, muitas das vezes o marido acaba por transportar, não é, transportar o seu ódio, não é, um ódio, não é, que não vale a pena, não é, para a esposa. Por quê? Porque ele quer cobrar uma coisa que ela não investe, ele quer cobrar alguma coisa que ela não sustenta. Então acaba por, não é, por meter também a sua esposa em situações essas apertadas, né? O destratar a sua esposa, não é, perante outras figuras, perante os seus amigos, não é, a rebaixar a sua esposa, a dizer que és inútil, que tu não prestas, que tu deverias ir para um ginásio. Ninguém é obrigado a ir para o ginásio para satisfazer o capricho do outro, não é? Existem várias formas da gente começar a analisar que tipo de, não é, que tipo de violência doméstica nós temos tido, né? Nós estamos a falar de coisas sérias. Violência doméstica é um crime gravíssimo, ainda mais quando se toca, não é, nas questões essas de termos crianças essas envolvidas, quando nós transportamos esse, não é, essa violência doméstica para levar, não é, nas estradas, porque muitas das vezes também nós nos deparamos ali com, não é, com figuras essas, não é, em via pública que também acabam por nos chamar a atenção, não é? Acabam por nos chamar a atenção, e isso acontece, parece que não, mas acontece, não é? Tenho aqui algumas que eu consegui mais ou menos assim apanhar, as outras nem tanto, né? Alguns comentários aí, não é?
E aquilo que muitos desses portugueses falam, não é? Deu-me a entender, também deu-me a entender que muitos deles são solitários, não conseguiram superar os seus casos, porque culpada é a mulher, porque a mulher não deixava o filho, não deixava o parceiro visitar as crianças, não é? Com essa atitude, como é que eu vou deixar os meus filhos ir passar o dia com o pai, se o pai é agressivo? O pai é agressivo, está a mostrar claramente que ele é agressivo, está a mostrar claramente que ele bota em perigo ou mete em perigo a vida dos seus filhos, não é? Ele esqueceu-se que, não é, perseguindo aquela mulher que é mãe dos filhos, também está a meter em perigo a vida dos filhos, né? Suponhamos que a mulher morre diante dessa perseguição, não é? O que que acontece com os filhos? Não é? O que que acontece com os filhos? Os filhos ficam sem proteção nenhuma, tanto quanto do pai como também da mãe. Os filhos acabam por estar em bandalha, os filhos acabam por estar espalhados em determinadas instituições, como muitas das vezes acontece. Se me perguntarem assim, eu já tive várias experiências, já trabalhei em instituições essas que não é de abrigo de crianças, não é? Vê-se que as crianças acabam por ficar frustradas, não é? Não recuperam e acabam por transportar no futuro, não é? Este tipo de comportamento. Muitas das vezes essas crianças não superam, mesmo sendo depois adulto, não superam. Eles acabam por, às vezes, transportar isso para a sua vida, né? E que, por isso é que nós temos ultimamente muitos jovens frustrados que não conseguem, não é, permanecer num relacionamento, achar que, não é, tendo alguém do lado, essa pessoa deve servir como saco de fuba, né? Essa pessoa acaba por estar ali como uma espécie, não é, de uma espécie de desaforo. Quer dizer o quê? Quer dizer que cada vez que eu me sentir inútil, frustrado, não é, perdido, não é, a minha parceira será não é, não é, este saco de fuba para eu poder, não é, dispersar aqui a minha raiva. E muitas das vezes isso acontece, né? Os relatos são assustadores, sim. Não é? Eu quero dizer assim, para os portugueses que estão a comentar naquele vídeo, na minha página do Facebook, não esqueçam que eu vou estar ali para poder analisar os vossos comportamentos, vou analisar, não é, a forma em que você escreve, como é que você escreve, não é? Vou analisar a tua atitude, não é? O teu comportamento como indivíduo na sociedade, que tipo de indivíduo tu és na sociedade, o porquê que tu transmite muito ódio, muita raiva, não é? Diante dos teus comentários, não é? Vê-se claramente que muitos, não é, são frustrados, muitos desses, os seus relacionamentos foram para água abaixo, não conseguiram superar. Então, a primeira oportunidade que aparece nas redes sociais, eles ficam, não é, a madrugada toda a comentar, a fazer desabafos esses racistas, porque lá também tem desabafos esses racistas. Vai para a sua terra, porque nós já temos problemas a mais, porque não é, nós já temos os nossos criminosos, vocês que vieram bem há pouco tempo, vocês também vieram com vossos crimes, e por aí fora. Nós estamos a falar de violência doméstica, senhores. Nós estamos a falar da atitude, não é, ou do comportamento de certas figuras dentro dos seus relacionamentos, ou após ao término do seu relacionamento, não é? Por isso é que eu vou estar aqui para poder trazer aqui também, não é, temas como este, não é, o comportamento do indivíduo na sociedade. Não estou só a falar da sociedade portuguesa, mas também estou a falar de sociedades essas diferenciadas, né? Fome em todo mundo existe fome. Fala da fome do seu país, fala da desgraça do seu país, fala, não é, das mortes do teu país. Eu tenho estado sempre aqui nas redes sociais a falar das desgraças do meu país Angola, do meu país Portugal. Eu tenho estado aqui a falar sempre da violência que acontece, não é? Bem há pouco tempo falei sobre, não é, a exposição da mulher de uma figura pública, aparece em Moçambique, que deu também o que falar aqui nas redes sociais, não é?
E também me deparei ali com alguns comentários esse, por que não fala da fome do seu país? Por que eu falo de tudo? Quando se toca em direitos humanos, proteção à vida, proteger a vítima, eu estarei sempre aqui, independentemente de quem ele seja, né? Porque nós estamos aqui também a acompanhar, não é? Acompanhar, não é, as notícias do mundo, porque eu também gosto de acompanhar as notícias do mundo. Por isso é que eu trouxe aqui um bocadinho, não é, o meu descontentamento com relação às mães que estão a perder os filhos, não é? Muitas das vezes é a família toda que acaba por perder vida por causa, não é, de má superação de alguns indivíduos que não deveriam ser considerados esses seres humanos, não é? Muitas das vezes, não é, que a justiça também tem falhado, né? Fala-se de que, não é, dá-se, não é, arranja-se ali, não é, muitas das vezes o tribunal que decide que essa figura tenha que ter uma distância superior a 100 metros, a 200 metros, não é? Isso não faz com que, isso faz com que, quer dizer, essa distância, por vezes, não é uma distância que mete em segurança essa pessoa, não é? Quando alguém quando alguém é proibido a estar, não é, a 100 metros, não é, à frente da sua vítima, esta pessoa não está muito distante para poder chegar até a vítima, não é? Esse distanciamento não faz com que essa pessoa não alcance a sua vítima, não é? Então nós temos mesmo que falar para que as leis venham mudar cada vez mais, né? Cada vez mais. Esse distanciamento que o agressor o agressor está proibido a estar a 50 metros, né? Tem que ser penas mais pesadas para que essas figuras possam saber que a lei funciona. E quando a lei não funciona, não é, não é, vai contra, não é, contra a vítima, não vá contra o agressor, acaba por meter, não é, a família em perigo, como esta, não é, como esta senhora que foi perseguida, não é, em alta velocidade, não é, e é triste, triste. Eu não gostaria de estar na pele daquela mãe com aqueles filhos, não gostaria, mas que, graças a Deus, ela conseguiu dar a volta, conseguiu dominar muito bem o volante, conseguiu retomar, não é? E é isso que, não é, muitas das vezes certas famílias passam, não é? Muitas das famílias passam. Suponhamos que fosse num sítio sem, não é, sem pessoas assistirem, sem pessoas a gravarem o que acontecia, se não fosse aquele senhor que esteve aí aos gritos a gravar, não é? Pessoas essas atentas, por isso é que nós, ainda mais agora que nós temos, não é, as nossas coisinhas, não é, que possam gravar nas mãos, não é? Este pequeno equipamento, não é, é um equipamento que possa mudar, não é, que possa mudar a vida de muitas pessoas, não é? De muitas pessoas. E é isso que acontece, não é? Nós temos aqui os comentários aqui, não é? O Luís Gil: se calhar deverias falar de violência doméstica da África, do teu país, as mortes, a miséria, a corrupção. Quer dizer que ele, ele não veio comentar, não é? Ele não veio comentar naquele vídeo, não é? Deixa-me socar. Ele não veio comentar. Tenho também aqui algumas coisinhas aqui também do TikTok, não é? Que são chatas. Os países, não é? Ele veio comentar de uma forma essa racista, não é? De uma forma essa xenófoba. Por isso eu respondi, já que, não é? Esse é o Luís, não é? Que tem a página dele também, não é, o perfil dele no Facebook, não é?
Se calhar deverias falar de violência doméstica da África ou do teu país. As mortes, tem muitas mortes, muita miséria, muita corrupção. Fala do teu presidente. Eu não sou obrigada a falar do presidente da Angola. Não sou obrigada. Ele não é tão importante para mim. Né? Temos aqui também o Vitor. Vocês querem ter razão por nosso lado. Vão para a Rússia. Lá é que não tem estes, não é, esses mimimis, não é? Nós já temos aqui os nossos problemas e se calhar até que este que perseguiu a mulher não é português, é imigrante. Senhores, não é? Por que que será que nesse exato momento, não é, ele está preso e ninguém falou o nome? Porque muitas das vezes quando se toca, não é, em questões essas de português, né? Muitas das vezes não falam o nome dessas pessoas, tem tendência de proteger, tem tendência de esconder. Não é? Temos aqui o Pedro Fernandes. És tu que és africana, vais dizer o quê? Se deves ou não fazer, não é? Isto já não é conosco, vai para a sua terra. Né? São comentários esses que estão lá no vídeo que eu publiquei, não é, no Facebook. E tenho mais aqui, tenho muito mais aqui, mas eu consigo mais ou menos responder cada vez que alguém vai não é, fazer um comentário. Eu tenho tempo o suficiente para poder responder na hora e deixar claro que não é, ninguém está nulo a não falar ou a não publicar, não é, estes vídeos ou esses temas, porque já é um crime público. Violência doméstica é um crime público, não é um crime, não é, que as pessoas devem amenizar. É um crime público. Violência doméstica é um crime público. E eu fiz questão aqui de trazer novamente aqui os estudos, não é, estatísticos, não é, da violência doméstica, não é, para que as pessoas possam saber exatamente o que é que nós estamos a falar. Para as pessoas saberem exatamente que nós não estamos a falar sem termos, não é, propriedades para poder falar sobre a violência doméstica, não é? Eu mais ou menos já dei mais ou menos aqui, não é, o número, não é, o número onde as pessoas podem fazer as denúncias, onde as pessoas devem, não é, mandar um CMS caso tiverem a passar por essa situação, não é? Eu não consegui passar aqui o número dos nossos países, não é, dos nossos países, mas quando se toca em falar sobre a violência doméstica, nós temos que olhar, não é, esses casos da violência doméstica para além do território português, se bem que, não é, tem origens essa africana, não significa que eu não possa falar, não é? Não possa falar do Brasil, não possa falar de Moçambique, de Cabo Verde, de Santo Tomé, da Guiné, da Espanha, África do Sul, Alemanha e por aí fora, porque são dados esses, mas esses dados que eu vou passar aqui, né? Outro dia também já teria passado os dados, não é, sobre a violência doméstica, não é, do continente africano, porque eu tenho ali, não é, por isso é que eu tenho tendência sempre de baixar os vídeos, as lives que eu faço aqui para eu poder, não é, partilhar a partir do meu Facebook e a partir também, não é, do meu youtuber, que tem a mesma designação, que é a mesma que aqui o TikTok, não é? Fiz questão de ir buscar os estudos estatísticos do portal, não é, portal da violência doméstica, não é? Vê-se claramente que é um estudo bem delineado, mas de lá para cá precisamos mais de atualização.
não é, de atualização, não é? Quem assiste, acompanha o Expresso, não é? O Expresso Público, o jornal Expresso Público, mais de 700 pessoas foram mortas por violência doméstica, não é? Eu sei que ainda, não é, vão fazer novas atualizações, não é, para a gente poder então ter um número exato sobre a violência doméstica, não é? Como já teria dito, não é, na outra live, portal da violência doméstica, foram acolhidas na rede de apoio, não é, a pessoas, não é, de violência doméstica, 1.412 pessoas foram acolhidas, 1.412 pessoas, 741 mulheres, 649 crianças e 22 homens. Por isso é que quando eu falo sobre violência doméstica, nós temos que olhar também do lado da violência doméstica essa dos homens, porque também tem muitos homens que passam por violência doméstica e têm tido vergonha, não é, como é que eu vou dizer, têm tido vergonha de denunciar, não é? Tem tido vergonha de falar, não é? Esses são números, esses estatísticos, não é? Está exposto também, não é? No portal, não é? No portal da violência doméstica. Foram transportadas 427 vítimas para o acolhimento da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. 5.858 pessoas foram abrangidas pela medida de proteção de teleassistência no âmbito da violência doméstica. Isso são os dados estatísticos que estão no portal, não é, de apoio à violência doméstica. Registaram-se, não é, 7.500 vou arredondar assim, 7.056 ocorrência, não é, a PSP ou a GNR. Muitas das vezes essas ocorrências quem recebe é a PSP ou a GNR, não é? E foram aplicadas, não é? Foram aplicadas 1.289 medidas de coação de afastamento ao agressor, que muitas das vezes, não é, muitas das vezes, certos agressores são afastados e eles não se sentem bem quando são afastados, porque eles acabam por perder o domínio, porque eles acabam por perder a sua presa, não é? E muitas das vezes isso acontece quando eles são afastados, não é? Eles acabam por começar a domar a sua vítima em vários pontos. Eles são afastados, mas quer dizer, eles são afastados, mas mesmo assim eles têm a probabilidade de poderem rodear, não é? Rodear as próprias vítimas, não é? Só quero repetir aqui, foram aplicadas medidas de coação de afastamento ao agressor, não é? Que são 1.289 medidas, não é? Integradas, a integração foram integrados, não é? 2.909 pessoas em programas esses de agressor. Vocês veem lá como é que os números não estão tão altos, não é? Há muitas medidas, não é,
não é, de integração que dá espaço para que esse agressor, não é, esteja vigiada a própria vítima, não é? Muitas das vezes essas vítimas não têm proteção, de alguém mais próximo, como uma guarda, uma polícia, não tem proteção, por isso é que muitas das vezes, né, muitas dessas mulheres são apanhadas, não é, em momentos como esse, serem perseguidas, não é? Serem perseguidas, não é? Nesse trimestre registraram-se 7 vítimas, dos quais 6 mulheres e um homem de homicídio voluntário, não é? Esses são casos esses que carecem de bastante atenção, não é? Quando se fala sobre as medidas de proteção, quando se fala nas questões essas da violência doméstica, quando se fala nas questões essas da proteção da criança no meio, não é, dos problemas esse de casal, é preciso que cada um de nós façamos, não é, as nossas ideias refletir que quando se está num relacionamento, a mulher não é propriedade do homem, nem o homem é propriedade da mulher. Nós temos que meter em conta, quando um relacionamento termina, as pessoas têm que saber ultrapassar, não é? As pessoas têm que saber se reencontrar, as pessoas têm que saber definir a sua vida, as pessoas devem separar, não é? Porque quando o casal está separado, não está separado dos seus filhos, não está separado das suas esposas, dos seus, não é? Do seu fruto, não é? A separação é unicamente entre marido e mulher, não separar-se ou divorciar-se dos seus filhos, não é? Essa ideia de que, não é? Essa ideia de que a mulher, para que esse marido pudesse chegar até esse ponto, é porque a mulher não dava espaço para que o homem pudesse visitar os seus filhos. Não lhe dá o direito de, não é, ter esse tipo de comportamento, não lhe dá o direito dele ter esse tipo de atitude, meter em perigo a vida dos próprios filhos, meter em perigo a vida das mães, da mãe da criança, não é? Então é preciso que nós, não é, tenhamos muita atenção. A violência doméstica não é um assunto, não é, que as pessoas devem levar na normalidade, como se fosse um divertimento, não é? As pessoas têm que saber exatamente que, não é, dentro desse contexto da violência doméstica morre muita gente, morre muitas mulheres, não é? E não só a mulher ou homens, mas também acaba por levar as crianças no meio. Nós estamos a falar de vidas humanas, as vidas importam, não é? Sem tabus e sem preconceito, não é? Sem xenofobias aqui, porque através desse vídeo que eu publiquei, não é, também vem dentro do pacote, não é, o racismo, a xenofobia, a intolerância e por aí fora, não é? Independentemente de quem ele seja, falar sobre violência doméstica ou do contexto de violência doméstica não tem fronteira, não é? Não tem nada a ver com a religião, condição, status social, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com as suas origens, não é? Porque morrem pessoas, não é? Morrem pessoas, não morrem animais, não é? Então, se é de pessoas que nós estamos a falar, não é? Nós não podemos meter barreira para que as pessoas não falem desses assuntos. Não, ainda mais alguém que vive em Portugal, não é? Ainda mais alguém que tem as duas experiências, tanto quanto do país de origem, tanto quanto do país onde essa figura escolheu para poder então fazer a sua vida. Não existe barreira quando se fala de violência doméstica, quando se toca na questão de crianças. Por isso é que nós estamos aqui, falar de violência doméstica, não é? Falar de proteção do menor. Sarafina,
Estamos aqui para então podermos falar sobre, não é, deixar claro que existem leis, não é, ainda mais quando se toca em casos como esse, a separação de um casal, não é? Os tribunais devem entrar, não é? As instituições devem, não é, tratar devidamente desses casos para que não haja mais perseguições como estas, não é? Onde envolve-se crianças, não é? E é isso que nós devemos fazer, não é? Independentemente do país, né? Dados relativos. Eu gosto de fazer assim, dados relativos aos crimes em contexto de violência doméstica e homicídios voluntários em contexto violências. Em contexto violências são acolhidas pela polícia judiciária. Esses casos são acolhidos, não é? As pessoas são acolhidas pela polícia judiciária, pela polícia de segurança pública, pela Guarda Nacional Republicana, pela direção, não é? Essas são as instituições que acolhem, não é, pessoas vítimas de violência doméstica. E quando se fala sobre vítimas de violência doméstica, aqui também temos crianças, né? Vou só recapitular aqui. São acolhidas pela polícia judiciária, não é? Vítimas essa de violência doméstica, pela polícia de segurança pública, pela Guarda Nacional Republicana, pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero, não é? Entidade coordenadora é da RNAVV ou DEBLO-D, não é? Rede de apoio às vítimas de violência doméstica, não é? Nós temos aqui os dados esses estatísticos bem organizados, não é? Dados esses estatísticos que não fogem da realidade, não é? Das pessoas que passam pela violência doméstica, não é? Eu sei que muitos homens violentos assistiram essa live, não é? Então vamos meter bem os pés bem assentos na terra, não é? Quando se toca em uma separação, as pessoas devem saber que no meio temos criança. Há casos de separação não é que não tenha havido crianças, cada um vai, mas mesmo assim a vítima nunca deixa de ser perseguida. Mas há casos que são gravíssimos que acaba por ter crianças no meio. Então a maior atenção também aos casais. Não é? É aquilo que eu já teria dito no início, não é? Quando um casal se separa ou se divorcia, não está divorciado dos filhos. Os filhos não têm que ser, não é, a bola do arremesso, não é, de cada um de vocês. Vocês devem, não é, saber que as crianças devem estar fora, não é, destes ambientes. Não é? Eu sei que muitos também separados acabam por aproveitar-se, porque a criança acaba por ficar num ambiente complicado. Não é? A criança às vezes não consegue perceber quantas casas eu tenho, afinal de contas. E cada um tem puxado aqui a sua brasa. Não é? A educação que a mãe dá para o outro, essa educação não serve. Não é? A educação que o pai dá, quer dizer, se o filho, não é? Se o filho normalmente está mais tempo com a mãe, o pai não tem que alterar, não é? Não tem que alterar o ambiente do filho. O pai não tem que alterar isso. O pai deve fazer, não é? O pai tem que se adaptar ao ambiente da criança, não é?
o pai não tem que entrar como uma espécie de sarrabulho, né? Confusão, né? E muitas das vezes o que acontece? A mãe está, por exemplo, não é de segunda a sexta com os filhos e o pai só está unicamente, não é no sábado, não é, e acaba por trazer novamente no fim de domingo. Então não vale a pena começarem a fazer com que as crianças sejam tratadas como uma bola de arremesso, né? Porque não, quando o filho estiver a passar por algumas situações essas, não é, que não está a catar bem, não está a catar bem como é que eu vou dizer, não está a catar bem o conselho ou sei lá o que da mãe, porque não o pai pegar no telefone, não é, e se dirigir diretamente à ex-esposa para poder mais ou menos dar a sua voz como pai, não é? Muitas das vezes o que acontece? Muitas das vezes os pais têm usado aqui no este lado malicioso para poder, não é, desvalorizada, não é, a educação que a ex-esposa dá, não é, fazer crer que ela é melhor que a esposa, né? Isso acaba por complicar o cérebro da criança, acaba por complicar também, não é, o futuro da criança, porque ele vai ver que, não é, vai ver que isto é normal, já que o meu pai faz isso, a minha mãe teve separado com o meu pai, então eu vou usar também isso. E muitas das vezes, não é, certos jovens usam também a mesma tática, não é? Por quê? Porque eles foram, não é, diante deste modelo de educação, não é? Eles foram tratados como, não é, bolas essas de ping-pong, um atira para aqui, outro atira para ali, não é? Outro atira mais distante e outro atira mais próximo e acaba por complicar aqui o cérebro da criança, né? Existe forma de levarmos também o divórcio de uma forma saudável. Não, nós já estamos separados, eu não posso ser amigo. Não, você não é amigo, você, tanto quanto você, homem como a mulher, vocês são pais daquela criança. Então, devem separar aqui não é, as vossas brigas, não é? E trazer uma educação orientada, saudável, para que o vosso filho seja alguém melhor no futuro. Para que ele não possa levar aquelas atitudes ou comportamento, não é, que tiver acompanhado, não é, enquanto os pais, não é, ficavam a brigar uns aos outros, e é isso que acontece, não é? E é triste quando um casal se separa, não é, acabam por embrulhar aqui os filhos, não é, manipular os filhos, porque muitos fazem manipulação, né? Muitos fazem manipulação, por isso é que existe um tribunal, por isso é que existem advogados, por isso é que existem, não é, instituições essas que, não é, possam, não é, encontrar aqui uma via de concertação, não é, para que as nossas crianças então não ficam dispersas. Por isso é que nós temos também muitas crianças em instituições institucionalizadas, não é, onde eu já passei crianças frustradas, não é, crianças frustradas, e muitas delas já adolescentes com filhos e já estão frustradas com a vida por causa, não é, do ambiente antes, e muitas das vezes crianças essas que passam por essas situações acabam por, não é, ter relacionamentos esses cedo, não é? Acabam por manter cedo, não é? E o que dá depois no futuro? Acabam por ser mães essas dispersas, não é? Sai de um relacionamento, arranja outro, agressão e por aí fora, uns aos outros, e acabam por complicar aqui as coisas. Então, a máxima atenção, não é? Nós vamos estar aqui, independentemente do país em que estão, estado social, não é, religião ou não, país, não é? Nós vamos estar aqui para poder falar um bocadito sobre a violência doméstica, que é um crime público, não é, que carece da atenção de todos nós. Não vamos ficar indiferentes, não vamos normalizar esses crimes, não é? Este é um grito também
uma mulher que está aqui para, então, não é, apelar às autoridades para que essas leis sejam alteradas, para que não haja mais mulheres a serem perseguidas à praça pública do jeito que foi, não é? Por isso é que nós estamos aqui analisando, não é, todo esse comportamento, não é, de alguns homens, não só alguns homens, algumas mulheres, né, viu-se claramente que aqui nesse estudo não é, não fala só de mulheres, mas também fala de homens, né? E quando se fala de violência doméstica, também esse estudo não deixou de clarificar aqui que dentro dessa bolha, não é, do crime público, violência doméstica, não é, temos crianças. Então a maior atenção, não é, quando nós estamos a comentar em alguns vídeos sobre violência doméstica, culpando que é a mãe, se ele chegou até esse ponto de perseguir ela, não é, de tal forma, lhe merece, como muitos estão a falar naquela publicação, ela não deixa que o pai veja, não deixa, meu filho, não deixa, esquece, não é, eu se fosse homem, não é, estando numa separação, não é, num divórcio, se a ex não quer deixar com que eu fique, não é, com que eu visite o meu filho, eu esquecia, mandava só dinheiro de longe. Então é preciso que as pessoas saibam também reverter as situações. Ainda mais na Europa existe, não é, existe advogados, existem tribunais e é através do tribunal que nós conseguimos mais ou menos encontrar, não é, algum consenso aqui entre, não é, entre os nossos advogados, porque aqui em Portugal usa-se muito os advogados. O que não falta aqui são advogados. Principalmente aqui na minha rua está cheio de advogados de várias áreas jurídicas. Então é preciso que as pessoas saibam, não é, se reinventar em tempos desse divórcio, não é? Os divórcios devem ser levados, não é, de um modo inteligente, não usar as crianças, não é, não meter em perigo tanto quanto a ex-esposa. É importante que as pessoas saibam se reinventar, não é? Saibam reinventar, porque não é, ninguém merece passar por essa situação, ninguém merece, não é, ainda mais quando se toca, não é, não é, na pele da criança. Nós estamos a falar de violência doméstica. É um crime público, não é? É um crime que carece da atenção de todos, é um crime que não deve ser desvalorizado, é um crime que tem estado a levar, não é, muitas mulheres até a morte. Porque aqui o estudo estatístico do Expresso diz que são 700 mulheres que foram mortas. Não é só 700 mulheres que foram mortas. Então é preciso, né, que haja atualização desses dados estatísticos, não é? Porque esses dados estatísticos eu já teria ido buscar já há 2 meses atrás ou há 3 meses atrás, não é? E são uns desses casos são publicados, são falados. Por quê? Porque as vítimas, não é, as vítimas denunciam, outras nem tão pouco, outras acabam por se fechar, não é? E falando aqui também do Estado Social, muitas das vezes há mulheres que acabam por não fazer denúncias por causa, não é, do status social, porque muitas das vezes essas mulheres não são dependentes totalmente dos seus parceiros, não é? E muitas das vezes essas mulheres também não querem decepcionar a família. Quando se fala sobre violência doméstica, não estamos só a falar de violência doméstica que ocorre no seio das famílias pobres ou miseráveis. Nós estamos a falar de status altos sociais, né? Nós estamos a falar de pessoas essas que têm um status social que não deveriam estar nessa confusão toda, mas acabam por estar na mesma confusão. Por quê?
porque a violência doméstica não é, a violência doméstica não se vê pelo status social, não se vê pelas raças, que muitas das vezes as pessoas falam, não é? Muitas das vezes as pessoas querem fazer passar que violência doméstica só existe no seio de famílias pobres, né? E não é bem isso. Não é? Não tem nada a ver com as nossas origens, não tem nada a ver com a nossa raça. Cor, etnia, religião, status social, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E que muitas das vezes, não é? Essa violência, a violência doméstica, não é? Eu acompanhei também, não é? Em algumas famílias ali de status social alto, não é? Então é preciso deixar claro que violência doméstica não tem fronteira. Violência doméstica não é um crime privado, é um crime público. Não é? E quando se toca em, em situações como essa de perseguição, não é? De ameaças, não é? Nós temos mesmo que botar a colher, não é? Para que então, não é? Esses crimes não sejam cada vez mais banalizados. Né? São muitas mulheres que morrem, são muitas mulheres que acabam por se fechar, por se isolar, acabam por entrar em estado esse de depressão e que muitas das vezes acabam por tirar as suas vidas porque não tem ninguém que fala por elas, não tem ninguém que defende como deveria ser defendido os seus casos. Não é? E muitas das vezes quem fica protegido é sempre o agressor, o criminoso, porque nós estamos a falar de um crime público, não é? Um crime público, e é mais ou menos isso, não é? São 8 horas já, não é? Eu vou me despedir de vocês, vou estar aqui pesquisando, não, vou indo, não é? Agora temos aqui também família, não é? Tratando da família. E depois, isso, as minhas horas mortinhas, eu vou estar ali, não é? A responder os comentários, não é? Por isso é que eu digo sempre, através dos comentários eu consigo perceber, não é? A tamanha agressividade de cada um não é? Dos indivíduos, como é que essa pessoa reage, como é que ele é no dia a dia dela, não é? O porquê que ele responde assim, o porquê que ele é tão amargo, porque tem muita gente amarga, não é? Quem sabe amanhã vou estar aqui para falar então um bocadinho sobre, não é? É sobre também comentários esses insultuosos, racistas, intolerantes, não é? Eu amanhã vou estar aqui, não vou dar assim muito, não é? Muita abertura de que tema eu vou falar, não é? E quem sabe amanhã é sábado, domingo estarei aqui novamente para então dar o meu ponto de vista com relação a isso. Não importa, não é? Quantas pessoas assistiram, quantas pessoas não assistiram, o que importa aqui é a mensagem que eu tenho passado no respeito sobre o comportamento, a atitude, não é, do indivíduo na sociedade. Quando nós falamos do comportamento do indivíduo na sociedade, não só do homem, mas também da mulher, da juventude em geral, porque temos muitos jovens que também passaram por, não é, acabaram por imitar, não é, por imitar os comportamentos dos seus progenitores e acabam também por transportar nos seus relacionamentos. Não se esqueçam que aqui também é um espaço para o amor, quiçá, não é, por um minuto, não é, estarão a salvar vidas, por um minuto. Por isso é que nessas chamadas, não é, quando uma pessoa acaba por não atender uma chamada, não é, acaba por também, não é, fazer com que, não é, essa pessoa, não é, passa por situações essas complicadas. Por isso é que eu falo muito sobre as doações. Não se esqueçam de se doar por um minuto, por um segundo também estarão a salvar vidas, por um segundo também estarás a marcar a diferença. Porque é nessas horas que muitas dessas famílias pedem socorro, não é?
Violência doméstica é um crime. Violência doméstica é um crime que tem levado à morte muitas mulheres, muitas crianças. Violência doméstica não tem só a ver com mulheres, mas também tem a ver com homens. Algum deles tem vergonha de denunciar. E é mais ou menos isso. Um bem-aja e X coração. Beijinhos a todos.